Muita gente tem procurado a VMV para conversar sobre as consequências do coronavírus no mercado imobiliário. Então, decorrente dessa necessidade de conversas que tivemos com o nosso pessoal e com os nossos clientes, gravamos esse vídeo para debater um pouco, para trazer alguns insights sobre o que as incorporadoras devem fazer neste período, do ponto de vista mercadológico. O primeiro ponto que devemos conversar é: não tente prever o futuro. A gente tem alterações na economia que acontecem a todos os dias, a bolsa subindo e descendo todos os dias, os bancos centrais injetando e tirando dinheiro da economia. Portanto, é o seguinte: a estratégia das consultoras não deve estar balizadas por uma futurologia, e sim em aspectos práticos, aspectos estruturais, aspectos econômicos de dentro da incorporadora que vão garantir que a gente possa passar por esse período incerto de forma mais segura, mas sem querer demais prever o futuro. O segundo ponto, muito interessante, que em todos os jornais do mundo está se falando, é a baixa dos juros. A gente aqui no Brasil já tem sofrido positivamente uma baixa na taxa de juros, que tem estimulado muito o mercado da construção civil, e agora, com necessariamente o desaquecimento da economia, as taxas de juros tendem a descer mais, porque para estimular o consumo, os bancos centrais, não só do Brasil, mas de outros países, já estão anunciando alguns pacotes de estímulo à economia que sempre passam por diminuição de taxa de juros. Então, a diminuição de taxa de juros também recai positivamente para a construção civil, porque o financiamento vai ficar mais fácil, o acesso ao financiamento, as parcelas vão ficar mais barato. Nos últimos 2 meses, a gente já viu várias notícias muito positivas acerca do financiamento imobiliário e tendem a ser mais positivas após a crise decorrente de uma necessidade de aquecimento da economia. Um outro ponto muito interessante é que esse tipo de crise, onde a bolsa sobe, desce, cai 15 pontos num dia, mostra para o investidor, principalmente para o investidor mais conservador, onde são os investimentos mais confiáveis, onde são os investimentos mais seguros. O perfil de investimento conservador, ele passa muito pelo mercado imobiliário. Então, em termos de investimento, o cenário coronavírus traz uma visão muito positiva para o mercado imobiliário, que mostra para a gente que, diferentemente da bolsa, outro tipo de investimento, o empreendimento, o ativo imóvel, ele é um ativo muito seguro, ele é um ativo que sofre menos com a volatilidade do mercado. Outro ponto interessante são os 2 tipos de recuperação. É fato que neste momento, março, abril, maio e até junho, as incorporadoras vão perder muito de seu faturamento decorrente de uma falta de apetite dos clientes em fazerem compras nesse período. Até porque é mais difícil sair para fazer comprar apartamento e ver apartamento nesse período. Vários veículos de comunicação no mundo vêm debatendo sobre o processo de recuperação da crise. Nós temos 2 tipos de recuperação. Uma recuperação em V, onde a gente cai e sobe rapidamente, e uma recuperação lenta em U, onde a economia demora vários meses para voltar aos patamares, talvez de 2019, final de 2019 e início de 2020. Em todos esses cenários, é necessário que o seu time financeiro e seu time de marketing e vendas refaçam os orçamentos. Entendam que o mês de março, abril e maio vão ser muito perdidos. As vendas que estão projetadas para o próximo trimestre não vão ser realizadas. Então, o que a gente está vendo no jornal é verdade. Muitas pessoas estão ficando em casa, muitas pessoas estão ficando no cenário de home office, e isso necessariamente vai diminuir na venda. E é muito pouco provável que a gente consiga recuperar esses meses no segundo semestre. Então, se você tem um orçamento de 2020 pensando em 12 meses, considere que 30% em média desse orçamento pode sofrer grande com esse momento da economia. E esse, necessariamente, período não será recuperado no segundo semestre. Então, se for para fazer um plano de recuperação, que seja em 2021. É importante muito trabalhar com a realidade. A gente quer muito que a economia volte a ser o que era. A gente quer muito que o coronavírus não impacte, de fato, no mercado imobiliário. Mas é fato que já existe impacto na economia e é fato que esse impacto vai ser refletido na venda de imóveis no próximo trimestre. E esse impacto tem que refletir no orçamento que a gente já está repensando com vários clientes. Outro ponto muito interessante a ser debatido é que neste momento várias commodities como óleo diesel estão baixando.
Então, vários insumos da construção civil, inclusive um desaquecimento geral da economia, pode fazer com que o processo construtivo fique mais barato. Então, assim, é mais para fins de debate, o nosso fluxo de vendas certamente vai cair, e não por motivo direto, mas sim por motivos indiretos. Mas em contraparte, existe uma tendência das commodities caírem nesse período, e essas commodities, muito delas, vão ser usadas na construção civil. Então é possível que, com um orçamento bem feito, aproveitando 2020 para enxugar o que tiver para enxugar, aproveitando 2020 para fazer cortes na empresa, economias da empresa que estavam sendo postergadas nos últimos anos, é importante entender que esse período não é um período estrutural de problema na economia. A gente está tendo uma crise externa, a gente está tendo um fator externo à economia que está afetando, mas logo que for sanada essa situação pontual, nossa economia vai voltar a prosperar, e a gente provavelmente vai ter resultados ainda mais otimistas, com esse ponto, inclusive, de que com o desaquecimento da economia, muitos insumos nossos, inclusive a mão de obra, tende a cair. E quem naturalmente está capitalizado nesse meio tempo pode seguir com obra, pode seguir com vários processos e naturalmente terá uma economia no futuro. Outro fato muito interessante, sabemos muito bem que no mercado imobiliário sofreu muito nos últimos 5 anos, mas a gente ainda vê alguns mercados que estão razoavelmente inflacionados. Então, este momento coronavírus também vai servir para equiparar mercados que estão exageradamente inflacionados em termos de metro quadrado. Então, espere, se você tem algum tipo de incorporação, se você tem algum tipo de trabalho nos bairros e cidades onde o metro quadrado é muito alto, tende também a ter uma baixa nesse metro quadrado e equiparar valores de meses atrás. Um outro ponto, talvez o mais interessante, é a estruturação interna da empresa. Nós temos vários processos concomitantes rodando dentro de uma empresa: engenharia, marketing, vendas, incorporação e administrativo. Vários departamentos vão continuar funcionando normalmente no período de quarentena, vários departamentos vão continuar normalmente no período onde realmente as pessoas estão sendo aconselhadas a circular menos, que é esse momento, a segunda quinzena de março desse ano. É o seguinte: o processo de incorporação pode continuar. Como sabemos, o processo de ter projetos aprovados, o processo de tirar o RI, são processos que sempre são desafiantes para as incorporadoras. A grande maioria das incorporadoras tem menos projetos aprovados do que gostaria. Então aproveite o seguinte: o mundo não vai acabar, os projetos têm que continuar sendo aprovados. Então vejam, teremos um impacto no departamento de vendas. Quais outros departamentos, além do econômico naturalmente, será impactado? Não teremos outros departamentos impactados. Então siga com o seu departamento de incorporação, siga focando na sua estrutura interna. Pois tem alguma coisa para resolver no marketing, tem alguma coisa para resolver no vendas. É agora para resolver, é agora para voltar para dentro e rever o processo. 2019 foi um ano que provou para a gente que a economia está recuperando, o otimismo voltou para o Brasil, o otimismo reinou no primeiro trimestre agora do Brasil. Então vamos continuar com esse otimismo, porque ainda que a economia dê uma baixa no próximo semestre, a gente vai ter uma retomada, e sempre nesse momento de retomada, o que tiver mais organizado vai ganhar melhores frutos. Então é utilizar esse momento que pode ser pontual. A gente está falando, a grande parte dos infectologistas vem falando que o período de infecção mais crítico no Brasil vai ser abril e maio. Então a gente pode ter certeza que o segundo semestre será um semestre de trabalho, mas esse semestre é um semestre onde a gente tem que puxar mesmo o freio, entender onde a gente pode cortar custo e fazer a empresa rodar de forma muito eficiente. Mas em termos mercadológicos, haverá uma queda de apetite pelo produto imobiliário, mas reforçando que o custo de obra tende a cair, o custo do financiamento tende a cair, e o ponto de vista do consumidor sobre o investimento imobiliário, cada vez mais, principalmente nesse momento, melhorou. Então a visão do produto imobiliário é mais forte, não só para quem é investidor, mas para quem vai ser morador. A casa agora, o lar está ficando como algo muito importante. Então a gente tem um ponto muito positivo aí. Isso eu não estou falando só da minha cabeça, a gente estudou muito e conversou com muitos clientes para falar sobre isso. Não é um momento de alarmismo, é um momento de novamente segurar um pouco o freio, mas seguir em frente, sabendo que existem indicadores que são muito favoráveis à economia do mercado imobiliário, principalmente pelo aumento, pela diminuição da taxa de juros e pela diminuição do custo da obra provável, onde alguns economistas já estão falando, principalmente pela queda do óleo diesel e outras commodities também, se isso continuar.
continuar na nossa economia. Tudo isso pode mudar nas próximas semanas, mas se a gente for refletir com outros mercados claros, como o de Portugal e Estados Unidos, é essa linha de pensamento que muita gente está tendo. Então eu espero ter ajudado aqui com alguns poucos e talvez bons insights. Muito obrigado.